É muito bom gravar sentada na cadeira, né? Agora assim, bonito. Saúde. Quer subir? Vai me ajudar? Vai me ajudar? É, tá bom. Mas é pra ficar quietinho. Não, quietinho. Quietinho. Ó, a câmera tá pra lá. Vai ficar olhando pra... Não, faz isso não, cara. Faz isso não. Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um ajudante aqui, ó. Hoje ele vai ajudar no vídeo, né, Duque? Ele só queria subir na cadeira de qualquer forma. Sejam bem-vindos ao canal. Estou gravando sentadinho agora porque achei uma posição ótima pra câmera. E o ajudante vai descer. O vídeo de hoje vai ser uma continuidade daquele primeiro que eu postei já falando sobre o gênero de terror e horror, tá? Hoje eu vou falar sobre o gênero mistério, né? Então quem não assistiu o outro vídeo e quiser saber como é que vai funcionar, é só assistir, tá na playlist de curiosidades. Eu acho que eu também vou colocar nos cards aqui em cima em algum momento, do lado de cá eu acho. Então é só clicar que vai aparecer. Então hoje a gente vai falar sobre esse gênero. Eu, como de costume, não de costume, mas como eu fiz a primeira vez, planejo fazer nos próximos, eu separei exemplos para analisar no final, depois de comentar todas as informações que eu peguei ali, né? O meu roteiro tá aqui do lado, porque nesse caso eu preciso de um roteiro para falar mais sobre as informações que ficam melhor. E eu trouxe 2 livros para analisar que se encaixam muito bem no que eu pesquisei. E é isso, certo? A gente vai falar sobre o gênero mistério hoje. E antes de começar, avisos básicos de sempre. Redes sociais estão na descrição. Aqui também aparece sempre minhas redes sociais, para quem quiser já seguir. Mas tá tudo linkado ali embaixo. Quem quiser conhecer o que eu escrevo, o link do meu blog também tá ali. E o link direto para as minhas histórias no Wattpad e no blog também estão linkados aqui embaixo. E quem quiser conhecer o conto que eu tenho publicado na Amazon, está linkado aqui embaixo também o link direto para acessar lá, tá? E quem tiver o Kindle Unlimited é só pesquisar lá no Google que encontra. Mas acho que é muito mais fácil já pegar pelo link que já direciona, né? Então tá tudo ali embaixo, as informações para quem quiser, é só acessar o link, certo? Então vamos começar a falar sobre o gênero mistério. Então vamos lá. Mistério, né? A ficção de mistério geralmente é um gênero, né? É um gênero literário que geralmente envolve uma misteriosa morte ou um crime a ser resolvido. E sempre que tem esse crime, na maioria das vezes, tem um círculo fechado de suspeitos. E cada suspeito recebe um motivo confiável e uma oportunidade, que seja razoável, para cometer o crime. Então eles não são suspeitos só por serem. De alguma forma, eles têm motivos, eles têm oportunidades para cometer o tal crime da história. E geralmente o personagem central, né, o personagem principal da história, é um detetive que eventualmente resolve o mistério por dedução lógica, apresentando os fatos à medida que você vai lendo o livro, tá? E aí, a maioria dos mistérios inclui esse detetive, certo? Geralmente é o quê? Um detetive profissional, a gente tem realmente detetives policiais, pessoas que trabalham com a lei. Geralmente essas pessoas são são personagens principais da história que vão desenvolver e resolver esse mistério. Mas também existe o lado que tem o detetive amador, né, que orienta o leitor através dessa solução do crime. Então nem sempre o detetive que é colocado na história tem a profissão de detetive. Ele às vezes é uma pessoa curiosa que decide resolver o crime porque acha que consegue fazer isso. E é uma pessoa comum como todas as outras. Pode acontecer. Em alguns casos, né, em alguns livros, o autor apresenta prova suficiente ao leitor para resolver o mistério. Então, às vezes, a gente está lendo ali o livro e o autor já vai dando dicas para que a gente também resolva o mistério e não fique só por conta do personagem resolver sozinho e no final contar pra gente o que encontrou. Contar pra gente isso. Então, geralmente tem esse formato e em outros formatos a gente acompanha o personagem fazendo isso. Então,
existem duas maneiras, não existe só duas, lógico, mas na maioria dos casos, na maioria dos livros, existem essas duas maneiras. Ou o autor já coloca pra você, vai colocando aos pouquinhos ali as dicas, né, as provas e o que vai te levar a resolver o mistério, e pra você fazer isso sozinho também. Ou você tem que acompanhar o personagem principal a desenvolver isso. Você acompanha ele realmente desvendando pegando as pistas, observando e deduzindo o que ele precisa para resolver o mistério. Então tem esses dois formatos. E agora um fato interessante que eu achei muito legal assim, que não é bem característico da história, porque esses fatos essas informações que eu coloquei agora são todas características do gênero mistério. São características que, se você prestar atenção enquanto estiver lendo um livro do gênero, você vai ver que estão presentes ali. Independente se o livro é muito mais suspense do que mistério, ele tem algum detalhezinho assim. Então, o que eu vou falar agora é só um caso, uma informaçãozinha extra que eu achei super legal. Que as histórias de detetive como a gente conhece hoje, ela se originou na década de 1840, com a história de... Peraí que eu vou ter que ler o nome porque é muito difícil. Auguste Dupin, eu acho que é assim que se fala, do Edgar Allan Poe. A fórmula de um crime seguido de investigação intelectual e solução lógica tornou um padrão para a ficção policial que temos até hoje. Então, vamos se dizer que Edgar Allan Poe começou com o gênero mistério, seguindo a partir dessa questão de tem um crime, temos uma pessoa para desvendar e ele vai chegar sempre a uma solução lógica para o que está acontecendo. Sempre a solução que ele vai ter no final é lógica. Seguindo o Edgar Allan Poe, os escritores de mistério como Wilkie Collins, que escreveu The Moonstone, gente, eu tô lendo porque tem uns nomes que são muito complicados, e o Sir Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, solidificaram essa nova fórmula e fizeram de forma efetiva a literatura misteriosa sinônimo de ficção criminal, de você desenvolver um crime. Eles combateram os elementos sobrenaturais das novelas românticas de suspense, tiraram aquela questão de elementos que são extras assim e deram ênfase a evidências, provas que são científicas e com detalhes forenses, ou seja, com coisas realmente lógicas que você consegue entender como aquelas pessoas fizeram usando inteligência e elementos do dia a dia, sabe? Então tem destacando o papel das pegadas, pegadas no chão, impressões digitais, resíduo químico, sujeira e cinzas ao traçar os seus criminosos. Então eles solidificaram essa questão de, para resolver o crime hoje, não são coisas sobrenaturais, são coisas do dia a dia. Então pegadas que deixaram para trás, um pingo de sangue que ficou em algum lugar aqui no chão, ou um pingo de sangue, uma digital num lugar que não devia ter, da pessoa X. Então eles solidificaram essa questão da lógica por trás da solução do mistério, do crime. E aí, falando mais sobre os mistérios de hoje em dia, eles não mudaram muita coisa. Tem bastante semelhança com esses mistérios antigos. Por ter solidificado essa questão da solução forense, da solução criminal ser com evidências científicas, tem essa semelhança. Então hoje os personagens, eles servem sim ainda como detetives, como eu falei antes, servem como detetives, pessoas normais, detetives que são propriamente detetives, e que na verdade, e que também os suspeitos são desenvolvidos com o passar do livro. Você entende mais ou menos como é o detetive ou quem é o detetive, e à medida que ele vai investigando a história, você vai entendendo quem são também os suspeitos da história. Então isso é uma coisa que vai ali aos pouquinhos até você entender 100% os suspeitos, que você tá ali acompanhando e até começa a adivinhar quem realmente cometeu o crime. E aí, nessa questão, os autores podem brincar muito mais com o ponto de vista da história. Eles podem fornecer um ponto de vista, vamos supor assim, do criminoso, para dar ao leitor mais informações do que o personagem tem, ou para ocultar. Então, se você acompanha só o detetive,
você não vai saber tudo do crime, você vai descobrir junto com ele. Mas, se você acompanha o detetive e o criminoso, você consegue informações muito mais completas do que conseguiria seguindo só um ponto de vista. Então, dependendo do que o autor quer passar com a história, provavelmente ele desenvolve esses dois pontos de vista, ou brinca com um só e faz com que você tenha também que desenvolver junto com o personagem aquele mistério, o que eu gosto muito mais. Eu particularmente prefiro acompanhar o personagem descobrindo o mistério do que ficar sabendo informações antes e perder todo aquele clímax de, no final da história, realmente descobrir quem é o responsável pelo crime. Então, eu prefiro dessa forma. E ainda falando dessa questão do autor ter essa liberdade de brincar na história para ou facilitar com que o leitor descubra, ou descubra, né, as pistas e quem é, ou dificultar, ou ocultar certas informações para que no final você tenha aquele plot twist que você fique, meu Deus do céu, eu não imaginava que isso ia acontecer. Eles também lançam histórias com pistas, né? As pistas dentro da história, e muitas vezes fornecem um prenúncio dos eventos e resultados daquele crime. Então, às vezes a gente já tem lá o resultado de que alguém está para morrer e depois morre, né? Então a gente já tem essa informação de que aquela pessoa ela pode acabar morrendo em algum momento da história. E aí, para manter essa tensão dramática e evitar que os leitores resolvam o mistério com facilidade, os escritores podem também incluir pistas falsas, informações que são irrelevantes e pistas que te levam para outro lado sem ser a solução real. Então, tem toda essa questão para que o leitor também não descubra logo, mas também que eu acredito que deixe a história para o próprio personagem mais dinâmica. Porque se o personagem o tempo todo acertar nas pistas que está buscando e na resposta que ele quer, fica muito fácil de resolver. E alguns mistérios eles não são simples de ter solução. Então eu gosto muito desse tipo de coisa por deixar mais intrigante a história, por deixar mais interessante a história. E aí, acima de tudo isso, os escritores eles têm que se esforçar bastante para deixar a história lógica, né? Para tornar a solução lógica, porque eles precisam que os detetives, independente se seja um amador ou um detetive mesmo, tenham soluções que sejam plausíveis cientificamente, entendeu? E que eles usem da inteligência e do raciocínio dedutivo para chegar à solução daquele crime. E não só fazer uma suposição e achar que aquilo ali pode ser um fantasma. Então, tem essa questão dentro dos livros hoje e que eu gosto bastante. Acho que à medida que você lê mais livros de mistério, você vai conhecendo mais sobre as leituras, fica muito mais interessante de acompanhar mesmo e de ficar naquela coisa de desenvolver a história. É muito bom, eu gosto. E agora, com todas essas informações explicadas, a gente vai partir para a análise dos livros de mistério. E esse vídeo é bom porque eu tenho vários livros de mistério. Hoje eu posso dizer que os meus dois gêneros favoritos são mistério e fantasia. São os que eu mais gosto de ler ultimamente, os que eu tenho mais entrado na leitura e gostado mais, então eu tenho opções. Só que eu não vou trazer várias, não vou trazer muitos, porque não tem necessidade de ficar colocando um monte de exemplo. Mas eu trouxe dois que vão abranger bastante coisa do que eu falei do começo do vídeo pra cá, certo? Então, o primeiro livro é Assassinato no Expresso do Oriente. Eu tô apaixonadinha com essa história. Desde que eu li, eu tô muito fissurada nessa história, muito apaixonada mesmo. E pra quem não conhece, já tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro, a minha resenha já falando sobre ele, mas também eu posso fazer uma breve sinopse. O detetive Hercule Poirot, ele entra nesse trem, né, no Expresso do Oriente, indo pra casa, e dentro dessa viagem, no momento da viagem, tem uma chuva, uma tempestade de neve, eles ficam presos e alguém morre dentro do trem. Então, por isso que é Assassinato no Expresso do Oriente. E aí, ele, com suas limitações de material, de opções de formas de resolver o crime, ele tenta desvendar o mistério para descobrir quem morreu. Então, a gente já consegue ver que tem um detetive, e o Hercule Poirot, ele é realmente um detetive,
Ele é um detetive de casos, né? Ele é realmente um detetive. Então a gente já tem aí o ponto principal que eu comentei antes. O grande mistério a ser resolvido é a morte de um passageiro do trem. Então, de novo, traz de novo aquela questão de tem um mistério ou crime a ser solucionado. E temos um círculo fechado de suspeitos, porque ele não estava sozinho no trem. Tinham ele mais 10, 9 pessoas. Então, se estavam só eles naquele trem, algum deles é o suspeito. Então, o círculo fechado. Viu como tem todos os negócios? E aí aqui o que acontece? O Hercule Poirot reúne todas as informações à medida que ele faz entrevistas com suspeitos, observa os trejeitos deles, faz análise de pistas deixadas para trás, como por exemplo, um lencinho de bolso, um limpador de um objeto. Então ele reúne essas coisinhas, essas pistas e analisa tudo isso direitinho, né? E vê como isso pode ter a ver com o crime, né? Que relação isso vai ter com o crime que aconteceu no livro. E aos poucos ele vai mostrando os seus achados, né? Então a gente nesse caso aqui não descobre antes quem é o assassinato, pelo menos eu não descobri. A gente não descobre antes quem é o assassino, né? Quem cometeu o assassinato. Porque o Hercule ele vai mostrando aos pouquinhos quem foi que cometeu o crime, né? Então ele explica bem, ele faz as deduções dele, e o que eu mais acho interessante é que ele descobre bem fácil, assim, ele faz as perguntas que ele quer que tenha a resposta que ele precisa para juntar as peças do quebra-cabeça. É basicamente isso. E aí no final ele conta não só para os leitores, mas também para os outros personagens quem foi que cometeu o crime. Então, e faz todo sentido. Aquela questão da resposta lógica, né, do motivo ser forense, ter uma coisa forense, né, ser cientificamente correto e ter lógica, né? A todas as pessoas tinham motivo, todas as pessoas tiveram oportunidade. Então alguém cometeu esse crime e ele explica muito bem no final. Então, a gente tem que esse livro realmente é um livro de mistério. Como se ninguém soubesse, né? A gente sabe que Dona Agatha Christie só escreve livros assim. O próximo livro que a gente tem, que eu trouxe no caso para poder fazer essa outra análise, é Onde Nós Está Mentindo. Esse livro aqui, eu ainda não saiu a resenha dele aqui no canal, mas deve sair em breve. Então, se você não conhecer a história e tal, e ainda quiser saber a minha opinião depois disso aqui, o vídeo vai sair logo logo, eu tenho certeza disso. Então, esse aqui é o livro que eu trouxe para fazer a segunda análise, porque ele também é um livro de mistério. O que acontece nesse livro? 5 alunos vão para detenção depois, de terem sido pegos mexendo no celular na aula de um dos professores. E só 4 alunos saem dessa sala. Um deles morre. E aí fica quem foi que matou, como foi que ele morreu, por que ele morreu. Basicamente isso que acontece nesse livro. A gente tem 4 personagens completamente distintos um do outro. A gente tem vidas diferentes, personalidades diferentes, motivos diferentes. Então é bem interessante acompanhar como os 4 acabaram fazendo parte desse crime. É isso que se trata esse livro. Tentando descobrir como esse aluno morreu na detenção com outros alunos presentes. E aí a gente tem nesse livro as 2 versões possíveis que eu comentei. Nós temos os detetives profissionais, que no caso é a polícia, né? Que assim que o garoto morre, a polícia é acionada para descobrir o que aconteceu. Então a gente tem os detetives profissionais, que seriam a polícia no caso, e os amadores, que na busca de desvendar esse mistério. Os amadores seriam os 4 que estão encrencados. Porque chega um momento da história em que eles ficam, gente, a polícia não tá chegando nem perto do que tá acontecendo, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente estava lá, a gente viu o que aconteceu, então vamos se ajudar. E aí a gente tem esses dois tipos de detetive tentando solucionar o mesmo mistério, o que eu achei super legal. O grande crime é a morte do aluno no colégio, foi dentro da sala de aula, dentro da escola. Então esse é o grande mistério que a gente tem que tentar solucionar. E como no outro também, temos um círculo fechado de suspeitos, ou seja, os 4 alunos que também estavam presentes na sala de aula da detenção, enquanto estavam todo mundo lá. E aí nesse livro, os responsáveis pela investigação vão soltando aos poucos os detalhes que são encontrados à medida que a história vai se desenvolvendo, né? Então, mesmo que os policiais encontram alguma coisinha interessante, eles
contam pros personagens e a gente também fica sabendo. No caso, os personagens já sabem sobre aquilo, mas os policiais não e a gente não. Então eles contam aquilo, o personagem fica tipo... e a gente fica... interessante. Foi basicamente a minha reação lendo esse livro. E aí, e ao mesmo tempo, os próprios personagens suspeitos soltam informações que ajudam na investigação. Só que eles deixam mais o leitor ciente da bagunça do que os detetives profissionais. Porque às vezes eles conversam entre si. E essa conversa entre si, os policiais não estão envolvidos. A gente acaba sabendo muito mais do que os próprios policiais, porque a gente tem as duas informações. É bem legal isso. E aí, diferente do Assassinato dos Pés do Oriente, nesse livro a resposta chega de uma forma diferente, né? Existe a explicação do que aconteceu, e a forma que aconteceu é descoberta de uma forma totalmente diferente. Não é o policial descobrindo o que aconteceu e contando pra todo mundo. Acontece de uma forma totalmente bagunçada, totalmente diferente do que eu esperava, pelo menos. Chega a solução, a gente descobre a solução ao final do livro, né? E a gente tem não só a explicação dos motivos, mas como aconteceu, por que aconteceu. É um mistério muito interessante de ler e é muito bom também. E também se encaixa no gênero, já que, né, a gente fez a gente destrinchou esses detalhes, dá pra ver que muitos mistérios eles são parecidos nesse sentido, mas que a forma como o autor escreve, a forma como os personagens reagem às situações tornam a leitura diferente. E lógico, os ambientes também são totalmente diferentes em cada história. Então, essa é a análise dos 2 livros de mistério para esse vídeo. E eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Diferente do outro, como eu falei, foi muito bom esse, porque eu tinha mais exemplos para dar e mais exemplos que pudesse explicar melhor o que eu comentei antes, né, durante o vídeo, porque tinham mais detalhes, né, tinham mais opções de mostrar essas histórias. Então foi muito interessante pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem abaixo o que vocês acharam, que outro livro vocês têm de mistério que se encaixa desse jeito, ou se vocês têm um livro que vocês acham que é de mistério, mas que não tem nenhuma dessas informações. Eu quero saber. Bota aqui embaixo. Eu vou estar acompanhando enquanto vocês comentam. De novo, minhas redes sociais estão linkadas abaixo. Se quiser me seguir lá, às vezes eu posto coisas, às vezes não. Mas eu tô sempre aparecendo por lá de alguma forma. E é isso. Vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!